está começando mais um Mulheres em Foco. Hoje nós vamos falar sobre QI, o quociente de inteligência. A maioria das pessoas acha que a gente já nasce com uma medida certa de QI, que uns são mais inteligentes, outros e ponto final. Mas não é o que pensa a minha entrevistada. Ela ensina inteligência e acredita que ser inteligente é uma questão de aprender como aprender. Nesses tempos de escolas tão ruins, de professores tão desmotivados e de alunos analfabetos, vale a pena parar uns minutinhos para ouvir a nossa conversa e entender como é possível se tornar mais inteligente. O Mulheres em Foco recebe hoje a pedagoga e mestre em psicologia, Sandra Rezende Garcia, autora deste livro aqui, olha, Mediação da Aprendizagem. Bem-vinda, tudo bem com você? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, prazer te receber. Prazer é meu de estar aqui nesse programa e poder contribuir com alguma coisa que vocês achem que eu possa. Nossa, com certeza, que eu acho que o país precisa, né? Isso que eu falei de alunos analfabetos, houve uma pesquisa recente, eu não me recordo dos dados agora, mas de crianças até 7 anos de idade ou até 10 anos de idade, ou seja, que já deveriam estar alfabetizadas e a grande maioria delas não está. E entre as crianças que não estão alfabetizadas, a maioria está na escola. Isso. Ou seja, o que se constatou nessa pesquisa é que elas estão lá e nem aprendendo a ler e escrever, elas estão, o que dirá, o resto, né? Isso. Antes de qualquer coisa, antes de saber da sua história também, eu queria a sua opinião. Por quê? O que está acontecendo na educação do Brasil, não só na pública, mas também na privada, porque até que ponto está preparando essas crianças para serem indivíduos completos, bem formados de todas as maneiras? É uma pergunta difícil, né? Falar sobre a educação no Brasil, mas assim, eu vou arriscar um palpite diante da minha trajetória, Luciana. Eu ainda continuo achando que o grande foco da educação é o professor. E eu me preocupo muito a minha trajetória, se você me permite já contar. Você é professora? Começou? Eu sou professora, comecei a dar aula na educação infantil e já me inquietava muito. Por que, por mais que a gente estudasse, por mais estudos que a gente realizasse, a gente não conseguia efetivamente uma aprendizagem com as crianças. E aí eu volto para a situação atual da educação. A gente vê agora um investimento bastante grande, a área pública começando a investir. Investir não só na criança, eu costumo dizer, a gente tem que cuidar de quem cuida. Então não adianta cuidar da criança se não cuidamos de quem está cuidando das crianças. Então, cursos constantes, atualizações, e não adianta, eu vou dizer uma coisa assim, que às vezes eu costumo trabalhar com formação de professores. Eles ficam bastante inquietos quando eu digo isso. Primeiro que você tem que ter um componente que é a paixão. Eu escolhi ser professor. Se eu escolhi ser professor e achei que aquele vai ser uma profissão extremamente rentosa, eu estou completamente enganada. Professor é aquele que ama levar para casa de final de semana uma sacola de livros, de cadernos, corrige e fica feliz. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter... Gostar do que está fazendo. Gostar do que está fazendo. O segundo aspecto é olhar para as crianças que estão à sua frente e saber, eles estão esperando alguma coisa de mim. Não dá para eu olhar tudo para trás, a dificuldade do salário, isso. Não dá. Agora, existe sim uma necessidade das autoridades ou de quem é de direito pensar nesse professor com cuidado. E aí, assim, oferecer momentos, oportunidades de estudo para quem quer, né, Luciana? Aí o professor normalmente ele quer. E aí, assim, o que aconteceu na minha vida? Eu comecei dando aula na educação infantil muito jovem e fiquei sempre muito inquieta com isso. E fui estudar muito, gosto muito de estudar até hoje, que eu acho que isso é um componente. Mas também. Com isso o quê? Porque você falou no começo aqui, se eu não me engano, que apesar do seu conhecimento, apesar do seu estudo, você sentia que aqueles alunos não absorviam isso. Exatamente. Por quê? Porque eu acredito e sempre acreditei numa aprendizagem que tivesse significado para a criança. Não dá para a gente planejar alguma coisa e simples, porque daria aqui para a gente falar muito da qualidade da aula ou da qualidade da educação. É um outro assunto. Mas voltando para esclarecer isso para você, eu percebia que, embora com toda uma preocupação
de elaborar uma aula melhor, faltava alguma coisa. O que faltava para que, na verdade, aquela aprendizagem fosse uma aprendizagem eficaz? E aí eu fui atrás de fazer psicomotricidade, porque eu acredito muito na questão do corpo, como ele pode auxiliar. Eu trabalhava com crianças de educação infantil, 4, 5 anos de idade. Depois fui dar aula na